Bom dia, Brasil, e até quem não mora no Brasil, os outros países fora, aonde esse vídeo for visto. Eu saúdo a todos com a plena e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sou a missionária Maria do Carmo, aqui de Brasília, né? E quero trazer para o Brasil uma revelação de Deus para este momento, o qual nós estamos vivendo, né? De pandemia e também política, né? É uma guerra que o Brasil tem traçado, especialmente o Brasil tem traçado aqui uma guerra, né? Mas eu quero falar que Deus está no controle. E eu estava orando, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelo governador também, pelo presidente, e Deus me deu uma palavra profética para esse tempo. Deus falou ao meu coração que o Brasil é plano dele e ninguém pode frustrar. O Brasil está no plano de Deus e ninguém pode frustrar. Igual a palavra, aí eu fui abrir a palavra e eu falei, meu Deus. Aí abri logo no livro de Jó, 42, versículo 2, 3, versículo 2 e 3, 4, que fala assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo tu pode fazer, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que diz, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isto eu falei, do que não entendia, coisa que para mim é maravilhoso demais. Escuta, pois, e eu te falarei. Eu te pergunto e tu me ensinaste. Conhecia Deus de ouvir alguém falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu quero, dentro desse texto aqui, dentro sim do que Deus me falou e da revelação que Deus está me mostrando como embaixadora de Cristo, como ministra do Evangelho, é que muitas pessoas estão discutindo, né? Tá uma discussão, uma disputa, e até os servos de Deus, as pessoas que têm uma visão mais ampla da palavra de Deus, do Evangelho, né? Eu sou missionária da Assembleia de Deus aqui e tenho a incumbência dada por Deus de estar orando pelo meu país, pelo meu presidente, seja qual for o presidente que Deus colocar lá, eu tenho obrigação de estar orando. E esse presidente que entrou aí, Deus falou comigo mesmo, ora por ele. É uma pedra bruta, é uma pedra bruta que eu vou lapidar, né? Então eu vejo muitos servos de Deus, eu vejo o povo discutindo, aí fala assim, uma comparação, eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu estou com o presidente, eu não estou com o presidente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus ainda está no controle desse mundo. É plano, o Brasil está no plano de Deus. Igual está falando aqui, muitos falam daquilo que não sabe, daquilo que não tem conhecimento nenhum, né? Jó, sendo um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem rico, um homem justo, mas quando sobreveio sobre ele um mal, uma tempestade, uma chaga, né? É igual agora que veio essa epidemia sobre o Brasil. Aí Jó começou a questionar com Deus. Jó começou a questionar de Deus, com Deus, né? Está aqui em Jó 1, né? 37, não, Jó, capítulo 37, ele começa a questionar com Deus. Né? E eu vejo muitas pessoas questionando com Deus. Ei, para. É plano de Deus.
Para de questionar. A nossa obrigação como ministro do Evangelho é orar e pedir ao Senhor para que venha com o livramento, para que o Senhor guie os passos do presidente, para que ele viva na verdade, assim como ele prega a verdade. E a Bíblia fala: conheceis a verdade, ela vos libertará. Eu creio que Deus está libertando o Bolsonaro, o nosso presidente. Também eu creio que Deus está no plano de Deus colocar o presidente lá, e quando Deus coloca um presidente, só ele tira. Deus está no controle do Brasil e de todo o universo. Deus está no controle, quando ele coloca, só ele tira. Foi assim também na época de Samuel. Samuel estava velho. O povo não estava aceitando os filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel não obedeciam a Deus. O povo pediu um rei. Deus falou para Samuel: unge um rei, coloca sobre a nação. E Deus ali, ele foi trabalhando no coração de Saul, mas Saul sempre desobedecendo a Deus, mas ele reinou. Era plano de Deus. Deus estava dando uma chance para Saul reinar com sabedoria, com obediência a Deus. Mas Saul não reinou com obediência a Deus, sempre desobedecendo. Deus tirou. Se é plano de Deus colocar Bolsonaro lá, Deus vai trabalhar na mente dele, no coração dele. Deus vai lapidar essa preda bruta, mas ele vai reinar. E se ele desobedecer a própria palavra que ele prega, conheceis a verdade vos libertará. Se ele desobedecer a Deus, que ele sempre coloca Deus em primeiro lugar, então se ele deixar Deus por último e colocar Deus em segundo plano e fazer coisa errada, Deus tira. É plano de Deus, ele lá, e só Deus pode tirar. Vamos deixar de estar discutindo. Nós não somos mais meninos. A Bíblia fala que quando era menino, agia como menino. Mas hoje nós somos adultos. Temos que agir como servo do Senhor, como embaixadores de Cristo, como profeta do Senhor. E se nós somos profetas do Senhor, nós vamos profetizar a palavra. E eu tenho essa palavra para profetizar aqui para você. Jó, um homem íntegro, um homem sincero, um homem que não se desviava do mal. Ele questionou com Deus, mas depois ele se arrependeu e ele falou assim: Senhor, falei daquilo que eu não devia, daquilo que para mim é maravilhoso demais. Quer dizer, ele estava falando: eu não entendo os teus planos. Mas ele falou uma coisa: antes eu te conhecia por ouvir alguém falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Sei que todos os teus planos, eu sei que tu tens os teus planos, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer, muitas vezes o Bolsonaro está falando de Deus. Ele está falando Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Ele está falando: conheceis a verdade vos libertará. Talvez ele está falando coisas que vêm da parte de Deus, mas não conhece Deus. Mas quando Jó falou isso, Jó só conhecia Deus de ouvir alguém falar. Talvez o Bolsonaro está falando isso porque ouve um profeta falar, ouve alguém falar, ou talvez também ele teve um encontro com ele, porque é o que eu acredito, que o Bolsonaro teve um encontro com ele. Jesus está lapidando. Jesus está lapidando. Jesus está trabalhando no coração dele. Eu creio, eu acredito plenamente. Eu quero que a igreja, eu quero que o povo entenda isso. Aí esse homem íntegro da Bíblia falou, que é Jó, é íntegro. A Bíblia fala que não tinha homem mais íntegro, mais sincero, mais temente a Deus do que ele. Ele questionou com Deus. Só que ele se arrependeu. Vamos se arrepender.
Vamos fazer igual Jó, vamos se arrepender, vamos parar de estar discutindo política. O nosso dever como cristão é estar aos pés do Senhor pedindo: Senhor, faça com que esse homem viva a verdade. Faça com que esse homem sempre coloque o Senhor acima de tudo, o Senhor em primeiro lugar. Faça com que ele trilha o caminho da verdade, leva o Brasil ao caminho da obediência a Deus, ao caminho da verdade, ao caminho de Deus. Que ele ainda está no controle. Vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês? É algo muito glorioso. Aí Jó se arrepende de questionar com Deus, igual tem muitas pessoas questionando com Deus. E ele fala assim, eu sei que o Senhor tem os seus planos, e nenhum deles pode ser frustrado. Olha só que maravilhoso, o Brasil está no plano de Deus. Tudo que acontece é plano de Deus. Não compete a mim ou a você questionar com Deus. Ele colocou, ele tira. De calabaçúbia, ele colocou, ele tira. O que nós temos que fazer, aleluia, é como o Bolsonaro fala: conheceis a verdade vos libertará. Quem sabe ele está conhecendo a verdade, quem sabe ele agora na presidência, todo mundo jogando pedra, todo mundo caluniando ele, todo mundo, né, todo mundo indo ao contrário do que ele fala, todo mundo criticando ele. Ele agora vai chegar mais perto de Deus, vai conhecer Deus. Jó falou assim: eu te conhecia por ouvir alguém falar, mas quando ele teve a experiência, num tempo terrível, no tempo igual ele perdeu tudo, a lepra caiu sobre ele. Não é diferente. Nós temos essa epidemia aí que é como uma lepra, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí o Bolsonaro está aí lutando. Quem sabe agora ele vai conhecer Deus bem de perto. Quem sabe não é plano de Deus ele conhecer bem de perto e falar igual Jó falou: falei daquilo que eu não conhecia, daquilo que é para mim maravilhoso demais. E é maravilhoso demais conhecer a verdade e ela nos libertar. É maravilhoso demais você colocar Deus em segundo lugar, né? Aí Jó segue, e talvez Bolsonaro está aí nessa posição. Aí Bolsonaro fala daquilo que ele escuta, mas ele passa, e Jó fala desse Deus glorioso, porque ele fala: conheci Deus por ouvir alguém falar, mas hoje os meus olhos te vê. Jó teve essa experiência com Deus, quando veio o mal sobre ele, quando ele perdeu tudo, quando veio uma lepra sobre o corpo dele, quando ele passou essa experiência, ele conheceu Deus bem de perto. Quem sabe, se é plano de Deus, eu creio que é plano de Deus, Bolsonaro passar por tudo isso, para ele conhecer Deus bem de perto. E aí, conhecendo Deus bem de perto, ele vai viver a verdade. Ele já está trilhando esse caminho: conheceis a verdade e ela vos libertará. Ele está conhecendo a verdade. Todos que querem conhecer a verdade, todos que colocam Deus em primeiro lugar, é perseguido, é humilhado, é criticado, é caçado até a morte. E eu só vejo os profetas falar: Deus está me revelando que estão fazendo macumba. Inclusive Deus já me revelou também. Estão fazendo macumba, estão fazendo feitiçaria, estão armando laço de morte, emboscada pelo presidente, para o presidente cair nela. Inclusive Deus já me revelou também. Mas está no plano de Deus, ele não vai cair. Quantos Deus ungiu? Quantos Deus separou? Quantos Deus colocou para reinar? Não foi diferente não foi diferente na vida de Davi. Davi foi perseguido. Davi teve a cabeça dele a prêmio. Saul perseguiu Davi e falou: quem trazer a cabeça de Davi
eu vou dar um prêmio. Davi foi perseguido, foi criticado. Nossa, Josafá, rei de Judá, foi levantado por Deus, foi perseguido, foi armar uma emboscada. Meu Deus, o rei da Síria mandou um exército para acabar com o exército de Israel e acabar com o rei Josafá. Deus enviou um exército de anjos e acabou com a festa do pessoal da Síria. Olha só outro episódio, né? Segundo as Crônicas 20:20, rei Josafá, ele estava ali governando e veio contra ele 3 nações diferentes. E Deus falou: não tem mais, Josafá. A peleja não é tua, a peleja é minha. Eu quero falar que quando Deus coloca alguém lá, que as pessoas se levantam, como está se levantando contra o plano de Deus para o Brasil. Porque se o Brasil está no plano de Deus, Bolsonaro não está lá à toa. Bolsonaro está lá porque Deus colocou, porque é plano de Deus. E se levantaram como Josafá, contra o rei Josafá, que foi Deus que colocou lá, estava no plano de Deus. Vieram 3 nações. E quando a gente se levanta contra os planos de Deus, a gente está se levantando contra o próprio Deus. Deus olha para Josafá e fala: não tem mais. Não tem mais, a peleja não é tua, a peleja é minha. Deus hoje está falando para aquele que está se levantando contra o Bolsonaro, contra aqueles que Deus colocou lá para governar o Brasil: não tem mais. Não tenha medo, a peleja não é tua, a peleja é minha. Não estão se levantando contra ti, estão se levantando contra o meu plano. E o meu plano para o Brasil e para o mundo não pode ser frustrado. Então para de falar daquilo que você não conhece, daquilo que você não entende. Eu posso falar também do rei Ezequiel, que a Síria veio contra ele, veio o rei da Síria contra ele, e Deus mandou um só anjo, eliminou todo o exército de Senaqueribe, rei da Síria, e deu vitória a Israel. Eu quero te falar, para de ficar discutindo. Ministro do Senhor, servo do Senhor, entende os planos de Deus. Entende que o Brasil é plano de Deus. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o Brasil está no controle de Deus, está no plano de Deus, e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Enquanto o Brasil está na posição de plano de Deus, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto a igreja não for arrebatada, Deus é quem manda no Brasil. A palavra dele fala assim: toda a terra, todos que habitam nela, até o povo que mora nela pertence a mim, e eu tenho um plano para este povo. Então para de discutir, para de falar aquilo que você não conhece. Você não conhece os planos de Deus para o presidente, para o Brasil. Quem sabe os planos de Deus para o presidente é lapidar ele, e ele venha andar na verdade mesmo, ele venha cumprir o que ele fala. Conheceis a verdade vos libertará. Deus em primeiro lugar. Então vamos parar com isso. A nossa missão é orar e pedir ao Senhor para abençoar o Brasil e abençoar o nosso presidente e dar direção para ele, em nome de Jesus. Quem somos nós para atrapalhar o plano de Deus? Deus ainda está no controle. Mas tem muitos que falam assim: essa epidemia que veio aí, olha, a epidemia veio como mal veio sobre o Egito. Deus se irou contra o Egito, mas aquele que estava na presença de Deus, aquele que confiou em Deus, Deus deu o livramento. Eu quero te falar que enquanto o Brasil está no plano de Deus, enquanto a mão de Deus está sobre o Brasil, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, o Espírito Santo estiver aqui, e os planos de Deus for elaborado, for acontecendo, há livramento, há salvação, há libertação para um povo que crê que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Amém, meu povo? Essa é a palavra revelada. Que Jesus te abençoe.
Deixa eu terminar aqui com a oração. Soberano Deus, grande, eterno, infinito Pai, eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo, eis aí a terra, o qual eu creio que o Senhor tem plano ainda nessa terra. Eu creio que essa terra está no teu controle. Pai, faça na vida do Bolsonaro a tua vontade. Guarda ele, protege o Brasil, Pai. Dá um livramento ao Brasil dessa epidemia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Bolsonaro. Guia ele na tua presença, no teu querer, em nome de Jesus. E abençoa todo o povo que habita aqui no Brasil, em nome de Jesus. Coloca por terra esse vírus. Senhor, essa epidemia. Pai, purifica o ar que o Brasil respira, como todo mundo, Pai, e repreende, destrói essa maldição desse vírus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abençoa o Brasil e abençoa o presidente, junto com ele todos os seus ministros. Amém. E fiquem na paz e na gloriosa paz do Senhor, e que Deus dá um entendimento para todos. Amém.